Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o episódio número 226, que abre o ano de 2026. Antes de eu apresentar o tema e o nosso convidado, quero só deixar alguns recadinhos para que você acompanhe o RH para você Cast, não só no YouTube, como também no seu tocador de preferência. Deixa a notificação ativada, a gente tem episódio novo a cada 15 dias, ou seja, segunda sim, segunda não. A gente está trazendo aqui para vocês o melhor dos RHs. Deixo também o convite para que você acompanhe o RH para você e nos siga em nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, na rede de sua preferência. Lembrando que no LinkedIn a gente tem não só a nossa página principal, como também um grupo de discussão com mais de 200 mil pessoas e todos os dias tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana por lá. Combinado? Recadinhos dados, é hora de apresentar o nosso convidado mais do que especial para abrir da melhor forma possível o nosso 2026. Ele que é mestre em educação financeira, autor do best-seller Emoções Financeiras e fundador da Papai Financeiro para os Íntimos, Thiago Godoy, que vai nos guiar em uma discussão sobre essa dinâmica aí de benefícios ou não corporativos, que são os empréstimos consignados, aí um benefício cada vez mais em evidência, com cada vez mais empresas oferecendo aos colaboradores. Thiago, seja muito bem-vindo, que prazer falar contigo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Bruno, e prazer estar aqui com o pessoal da RH para você, participando desse papo tão importante. Parabéns aí pelo projeto. Que bom que estou começando o ano aí, né? Abre alas no ano de 2026, então vou fazer aqui realmente jus a essa honra de estar iniciando o ano falando de um assunto aí que eu acho que é essencial, que é a educação financeira para todo mundo, né? Acho que não tem limites, todo mundo merece, precisa. E quanto mais a gente conseguir levar a educação financeira de uma maneira correta para as pessoas, melhor a gente vai desenvolver o nosso país, as nossas empresas, as nossas famílias e por aí vai. Então, esse é um assunto que eu sempre gosto muito de falar, porque é a minha vida aí já há mais de 12 anos. Maravilha. E eu faço o lembrete também a você que está nos ouvindo, que o Thiago não só fala de educação financeira aqui nos canais dele, como também lá no RH para você, ele que é um dos nossos colunistas. Thiago, nos últimos anos a gente viu muitas empresas, né, entrando nessa dinâmica dos empréstimos. Eu recebo muitos conteúdos por dia, muitos conteúdos de fintechs, e eu vejo cada vez mais novas fintechs surgindo, mais empresas anunciando a oferta desse benefício para os colaboradores. Então, eu acho que a primeira pergunta para a gente começar aqui o nosso papo é: na sua opinião, quando a gente está falando de empréstimos, encarar como um benefício faz sentido? É esse o termo mais correto para a gente falar desse boom, desse movimento que começou a haver nas empresas? Olha, é uma boa pergunta, tá, Bruno? Se é um benefício, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Assim, eu não vou dizer que o consignado é um vilão, como eu não vou dizer que o cartão de crédito é um vilão. Porém, eu estou trabalhando nessa área aí há muito tempo e eu não posso falar em verdade, eu tenho que falar a verdade, né? Então, eu faço treinamentos, mentorias, tenho mentorias longas, tenho palestras, a gente tem feito um trabalho aí pelo país inteiro e fazemos diagnóstico de saúde financeira, a gente vai ver a vida financeira das pessoas profundamente, olha onde estão os problemas, os maiores gargalos. Então, onde a gente tem visto mais clássico, sempre era no cartão de crédito e agora é no consignado. Então, a culpa é do cartão de crédito? A culpa é do consignado? Não, porque tem gente que consegue usar. Porém, a maior parte das pessoas está se enrolando por causa disso. Então, eu não acho que é um benefício, tá? A empresa está oferecendo um crédito consignado. Se a gente parar para pensar pela ótica eu preciso de um dinheiro aqui para uma coisa muito urgente, eu não tenho reserva de emergência,
eu não tenho como conseguir dinheiro, eu não tenho nada que eu possa vender, não posso recorrer a nada. A única coisa que eu posso fazer é pedir um empréstimo, e aí eu tenho um empréstimo consignado da empresa. Se for esse o caso, aí sim a gente pode falar que é um benefício, porque tem juros menores, né? E aí você vai pegar ali um valor, um dinheiro que você precisa e vai usar pagando um juros muito menor. Só que o percentual das pessoas que está usando o consignado para isso é muito pequeno. O que eu tenho visto, pelo menos, né, no volume de pessoas que vêm até mim, e é bastante coisa, 90% ou mais estão usando para compras do dia a dia, para coisas que não são essenciais. Ou a pessoa está tão enrolada que ela pega consignado para pagar luz e água, e aluguel e mercado, ela está muito enrolada, então ela está pegando consignado para pagar essas coisas, né? Ou ela está, que a maioria está pegando consignado para, eu vou comprar um negócio aqui, vou gastar o dinheiro com isso daqui e vou usar um consignado, e a gente tem visto isso como algo crônico, né? A pessoa pega um consignado, está pagando ali, antes de terminar, terminou, na verdade, abriu espaço para mais, ela vai lá e pega o próximo consignado. E isso, eu acredito que é um pouco da antítese da educação financeira. Tem juros menor? Tem, ótimo. O desconto é direto na folha, tem menos risco para o banco, por isso que o juros é menor? Sim. Agora, não é para ser usado da maneira que está sendo usado, é para ser um alívio pontual, mas está virando uma prisão para as pessoas. Uma prisão que é silenciosa, ninguém está falando muito disso. Então, se está oferecendo crédito sem preparar o colaborador, se você não prepara de verdade essa pessoa, você está facilitando acesso a uma dívida e não uma solução, né? O crédito, ele tem que ser usado de uma maneira muito estratégica para coisas muito importantes. Ele não resolve a desorganização financeira. Então, antes da empresa ampliar esse benefício, se ela quiser tratar como benefício, né, ela tem que trazer uma forte estruturação de educação financeira real. Um critério muito claro de concessão desse crédito, um acompanhamento dessas pessoas que estão pegando esse consignado. Senão vira anestesia. E, infelizmente, eu tenho visto pessoas que estão aí oferecendo crédito e falando que estão oferecendo educação financeira, mas uma coisa assim, como dizia na minha época, para inglês ver, né? E não é a educação financeira realmente que está ajudando as pessoas. Tiago, nesse ponto que você está trazendo, eu até quero assumir uma ingenuidade minha, que eu imaginava que por ser um benefício, assim, entre aspas, relacionado diretamente à folha salarial, à empresa, talvez eu tenha imaginado que as pessoas iam se controlar um pouquinho mais no uso. E quando eu estava estudando para essa pauta, eu vi que no mês passado a gente já estava falando desse benefício que surgiu em meados do ano passado, em mais de 101 bilhões de reais emprestados. Então, realmente, o uso desse empréstimo consignado está muito em voga, muito em evidência. E até me surpreende esse dado que você traz, essa informação do quanto isso está sendo utilizado, não de uma forma pontual, mas de uma forma para gastos do dia a dia. Isso sem contar outras coisas. Hoje a gente vê muito a questão das bets também, muitas coisas que impactam e justificam empréstimos mal feitos. Mas enfim, aí são outras questões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. É lógico que a empresa ela não vai ter uma responsabilidade em cima do seu gasto, ela não vai ter não vai acompanhar as suas despesas pessoais, mas, ao mesmo tempo, é padrão, é natural a gente dizer que um funcionário que está bem resolvido financeiramente, que está controlando as contas, ele consegue ter uma performance melhor, ser mais saudável mentalmente, consegue se engajar mais, porque não tem esse tipo de preocupação. Então, será que as empresas, também por elas não terem essa educação financeira, estão acreditando que esse benefício entra como uma ajuda, sem saber que de alguma forma elas podem estar contribuindo para inadimplência aumentar, para gastos aumentarem? Passa um pouco por aí também, mais uma ignorância do que um dane-se, assim, entre aspas. É, esse é um bom ponto. O que eu tenho visto na prática de forma realmente acompanhando isso, e isso em 2025 foi uma coisa absurda, foi esse combo aí que você trouxe. São as bets, os jogos de aposta e o aumento do consignado. Então a pessoa está lá, está apostando, tem crédito de um lado,
E aí é uma coisa assim, realmente perigosa, muito perigosa. E quem perde no fim do dia são as pessoas. E quando as pessoas perdem, todo mundo perde. Então as empresas estão perdendo, elas não estão vendo isso ainda, ou não estão querendo ver, mas as empresas que eu estou indo, e já estão sendo, felizmente, muitas, mas ainda assim um percentual pequeno de todas as empresas, né? Que a gente tem ido, outras pessoas também estão atuando com isso, né? Nós não somos os únicos, mas a gente tem um programa focado nisso. A gente vai, faz mapeamento, entende como é que está a situação da saúde financeira, da saúde emocional das pessoas, e como é que está a relação com dinheiro, dívida, jogos de aposta, consignado. E a gente sabe, não é pelas pesquisas que eu fiz, o que são muitas as fontes de informação que a gente tem. A principal é uma pesquisa que a Price faz todos os anos, há 14 anos, eu sempre falo isso nos RHs, e infelizmente as pessoas não conhecem ainda esses dados, que é o quanto que um colaborador endividado perde em produtividade e quanto que essa perda de produtividade é a empresa que vai perder também no fim do dia, né? Então é uma bola de neve, um ciclo negativo, e a Price chama Employee Financial Wellbeing, né? É um relatório da Price que eles lançam todos os anos, e aí eu estou na ponta atuando com isso. Não é uma brincadeira, né? Você dá facilidade de crédito. No mundo ideal, né, a pessoa diz assim, vou comparar um cartão de crédito que me dá um juros muito alto, altíssimo, né, 350, 400% ao ano, versus um consignado, que está muito abaixo disso. É melhor eu pegar o consignado. Nesse mundo ideal, sim, mas o problema é que a facilidade de acesso também leva muitas pessoas ao descontrole. A maioria, ou uma boa parte, está no descontrole. Então, assim, a empresa, se ela não tiver um programa de educação financeira, um acompanhamento, ela não deveria oferecer o crédito consignado. E o que está acontecendo agora, felizmente, é, por exemplo, a atualização da NR1, é a norma, né, que está sendo atualizada aí, para mapeamento de riscos psicossociais. Obviamente, são riscos psicossociais diretamente relacionados à função da empresa, ou seja, se há assédio nessa empresa, um ambiente de trabalho que é tóxico, uma pressão fora do normal e as pessoas estão adoecendo com isso, né, cobranças fora de horário, o não respeito à desconexão, entre outras várias coisas que entram dentro dos mapeamentos ali de risco psicossocial, e faz todo sentido que isso aconteça. É uma lei, está entrando agora, todo mundo, se não estiver se preparando para isso, vai ter muito problema. Agora, eu digo para as empresas, para além da NR1, você não tem que mapear só os riscos psicossociais que você pode estar causando. Tem que mapear todos os riscos psicossociais. E o endividamento, a pessoa endividada que está ali ela está em presenteísmo, ela está trabalhando ali, o corpo está presente, mas a alma está lá no Serasa, de endividada, com problema, com perigo de perder o imóvel, com perigo de tirar o menino da escola. Você entende? Então, assim, é um risco psicossocial o endividamento. E a gente tem 80 milhões de inadimplentes no Brasil. Eu falo do inadimplente é quem não está conseguindo pagar, que de endividados são 80% da população, bateu agora. Ontem bateu de novo 80% da população endividada. Então, gente, é um risco assim, que já acontece há muito tempo, é um problema que já se arrasta há muito tempo. O que eu tenho feito é alertar as empresas que há caminhos mais baratos do que elas estão pensando para ajudar as pessoas a mudarem de comportamento financeiro, mais consciência, menos dívida, menos inadimplência e menos problema. Porque custa muito. Custa saúde mental, custa produtividade, custa retenção do profissional. A pessoa se movimenta, né, sai da sua empresa por pouca diferença de salário, porque ela vive ali no endividamento, ela culpa a empresa pelo endividamento dela. Então, são muitas derivadas. E eu vejo essa nova norma aí, né, a atualização da NR1 como uma oportunidade da empresa olhar e falar, cara, vamos mapear a questão financeira também? A gente não está causando isso, mas o ser humano não sabe lidar com o dinheiro. É uma questão, é difícil, todas as faixas de renda. Você pode dar um aumento para a pessoa, ela não vai sair das dívidas, porque é um padrão de repetição, é uma parte das pessoas significativa que não tem essa gestão, não tem essa maturidade, junto com jogos de aposta. Está explodindo. Hoje de manhã eu estava num canteiro de obras de um prédio gigantesco aqui na Zona Sul de São Paulo, numa parceria que eu tenho com uma construtora muito grande aqui do Brasil, e a gente está fazendo em 10
plantas, em 10 lugares, com os construtores ali da construção civil, para falar de jogos de aposta, para falar do problema que isso está gerando nas pessoas. Eu vou nas empresas, fábricas, pessoal mais chão de fábrica, 80%, 90% envolvido com jogo de aposta. Então, estamos vivendo uma calamidade, isso está custando muita coisa, custando a vida das pessoas, inclusive, né? Aumento na depressão, na ansiedade, até no suicídio. Então, eu acredito que é urgente esse trabalho de prevenção, mapeamento e educação financeira real. Não é oferecer uma planilha e 3 aulas de 10 minutos que vai resolver a vida das pessoas. Tem que investir. Não adianta, eu tenho aqui educação financeira, eu vou nas empresas, eu já estou nesse nível, Bruno. Eu começo a rir da cara das pessoas, porque não tem tempo para perder. Não funciona. Você quer falar que você tem para poder falar que você tem? Pode falar que você tem. Mas não funciona. E eu, se me provar que funciona um negócio, tem uma planilha ali, 3 vídeos, então me prova. Se você me provar, eu consigo me convencer, mas não funciona. Tem que investir, galera. Investir ao longo do tempo, é uma conversa hoje, uma conversa no mês que vem, um acompanhamento, um projeto, mapear quem está mais grave, ter uma intervenção quem está mais grave, porque a retenção de um bom funcionário, às vezes um funcionário é bom, mas o cara é enrolado com dinheiro, você vai perder esse cara porque o cara é por causa de dinheiro. Você oferece passe para o cara ir para academia, que é muito bom, fazer atividade física, faz meditação, faz programa de saúde mental, tudo isso é ótimo. Mas se não resolver a dívida, não adianta nada. Não adianta. Pode fazer, pode meditar, pode entrar na yoga, não vai, a vida da pessoa vai estar complicada porque ela vive num problema financeiro. Ô, Thiago, e até onde que as empresas podem, os RHs principalmente, as lideranças, elas podem se intrometer assim no bom sentido? Quando eu falo da intromissão, claro que eu não estou falando, eu ofereço educação financeira para você, então agora eu quero que você mande os seus comprovantes para eu ver se você está jogando ou não na bet. Claro que não é isso. Eu falo de uma virada de chave para que a gente comece a interpretar esse tema não só como uma questão pessoal, mas também como uma questão profissional, porque eu vejo muito também, poxa, a gente está falando de educação, de capacitação, de um treinamento, de conscientização, e é claro que as empresas investem mais nisso quando tem aquele viés profissional. Poxa, eu vou apostar num tipo de educação que vai ensinar uma nova habilidade, seja uma hard skill, uma soft skill, algo mais relacionado aqui ao meu negócio, a uma posição, a um cargo. Então eu fico um pouco com a sensação que, como a educação financeira ainda é enxergada, é vista como algo muito pessoal, muito não é com a gente, é com a pessoa, então as empresas não focam tanto nisso. Você acha que agora a gente, principalmente com a NR1 que você trouxe, a gente vai começar a mudar um pouquinho essa visão, essa virada de chave tá para chegar? Porque pelo menos na minha percepção, essa bomba tá para explodir. Então, na verdade, eu acho que já está explodindo, né? As pessoas já estão pisando nas minas há um bom tempo. Mas agora é o momento, então, para, empresa que não está olhando para educação financeira vai ficar para trás? Assim, é um ponto importante, Bruno, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal já há muito tempo. E, no fundo, eu acredito que só muda quem quer. Mas muitas vezes você não sabe o tamanho do problema, você não sabe a origem do problema, você não sabe nem que é um problema, e você não faz ideia, mesmo que você saiba que é um problema, de como sair desse problema. Então, o que a gente mostra é a conscientização. A empresa não pode controlar a vida financeira de ninguém, não é o papel da empresa. Mas a empresa pode sim um gerador de cultura. A gente fala tanto de cultura empresarial, mas é a cultura da saúde financeira. E falar sobre essa educação contínua, esse incentivo à construção de reserva, esse incentivo à conquista de sonhos, é um programa de bem-estar. Saúde financeira é bem-estar. Então, levar isso de forma recorrente, estruturada, com cultura, com transparência, sem opressão, sem separação, sem dizer, você tem que fazer, de uma maneira acolhedora, empática. E, claro, entendendo as pessoas que estão ali na sua empresa, tentando minimamente clusterizar os níveis de dificuldade. Eu vou nas empresas fazer palestra, eu sei as pessoas mais interessadas já estão lá na frente. Esse cara que está na frente anotando tudo, ele já é todo organizado. Ele só quer mais conhecimento. O que está lá atrás, com vergonha,
Já tô macaco velho, né, de fazer isso. O que tá lá atrás com vergonha ali, meio escondido, ele é o que tá mais precisando. Só que ele não quer nem admitir, ele tem vergonha. E gerar esse ambiente de segurança psicológica para o sujeito entender, aqui na empresa a gente fala de saúde financeira, não é um tabu, a gente fala de uma maneira respeitosa e a gente tem espaço, a gente quiser, a gente tem espaço, né? Isso é uma, não é que você vai começar o programa hoje e na semana que vem vai ter uma fila de pessoas lá querendo uma consultoria financeira. Não é assim que funciona. Infelizmente, muitas empresas que falam que têm educação financeira fazem isso. Chamam uma pessoa uma vez por ano lá, eu já fiz para várias, tá? E tá tudo certo, cada pessoa está num nível de evolução, de amadurecimento, entendo os orçamentos também, entendo os desafios, as prioridades, tá? Eu trabalhei a vida inteira no mundo corporativo e continuo trabalhando com o mundo corporativo há muito tempo. E a pessoa vai lá, chega na época do 13º, faz uma palestra de educação financeira de 1 hora na empresa. Beleza. É melhor do que nada? Com certeza. Ajuda a pessoa a não torrar o 13º na Black Friday? Ajuda. Tem resultado. Só que não é um que você vai mudar, a curva você não vai mudar assim. Você tem que fazer a palestra no 13º, você tem que fazer um programa de saúde financeira no início do ano, você tem que fazer uma coisa recorrente, minimamente recorrente, que você cria essa cultura, abra espaço, tenha cases, tenha pessoas que sejam ali embaixadoras daquilo, tenha pessoas que sejam ali referência, e essas histórias começam a ser contadas, e isso é ao longo dos anos, Bruno. Né? Assim, eu vejo pessoas que estão desenvolvendo programa de saúde mental, por exemplo, nas empresas, que é uma coisa um pouco mais, tem mais estrutura. Nas grandes empresas aí que eu vejo, você pode ver empresas multinacionais, as que têm bons projetos, eles já estão tentando implementar isso há 10, 15 anos. Agora estão amadurecidos, com resultados ali, com a empresa toda comprando o projeto. Então, eu acredito que essa tem que ser uma força estratégica, uma força de alguém, o embaixador dentro da empresa, que é alguém que acredita nisso, que vai levar isso para frente, porque vai ter, né, que vender isso em bom sentido, e vai ter que conversar lá com o CFO, com a pessoa que vai aprovar o orçamento, para dizer, cara, isso aqui não é custo, isso aqui é investimento. Eu estou para te dizer que é um dos melhores investimentos em desenvolvimento humano dentro da empresa hoje. Porque, de novo, a pessoa que está com problema financeiro é queda na produtividade, é ansiedade, problema de saúde mental que vai lá para baixo, relacionamento dentro de casa. Então, é uma espiral, até problema cardíaco, a gente sabe já que tem hoje uma correlação muito grande com preocupação financeira. A pessoa que está preocupada com dinheiro, ela tem 13 vezes mais chance de ter um infarto. Então, assim, são muitas derivadas, é uma coisa nova, não se falava, eu estou há 12 anos na educação financeira, não se falava de educação financeira há 12 anos, malemar tinha internet, tinha pessoas fazendo conteúdo na internet, e, para deixar muito claro, a educação financeira não é você ensinar a pessoa a mexer na bolsa de valores. É também, é uma parte. Mas a educação financeira não é você ficar lá treinando a pessoa para ela ser um operador de bolsa de valores. Isso é a parte de investimentos que está dentro da educação financeira, mas é só a ponta do iceberg. Educação financeira é você dar para o indivíduo a condição dele entender minimamente o mundo do dinheiro e exercer o seu direito de cidadão, o seu dever de cidadão também, entender o crédito, entender os impostos, entender a dinâmica dos juros, da taxa de juros, da inflação, de como é importante esse mundo financeiro para o dia a dia dele, o consumo, né, o consumismo, a conquista, a espera, habilidades socioemocionais, habilidades, né, de desenvolvimento que são muito além do técnico. Por isso que eu falo, uma planilha não resolve a vida de ninguém. Quem já usa planilha já está usando. Então não vai convencer ninguém a virar um planilhador de coisa. É muito mais profundo, tem crença, tem comportamento, tem muitas coisas que vão deixando a pessoa incomodada. Se ela não libera aquilo ali, se ela não tem espaço para falar sobre esse assunto, ela vai se retrair, você vai afastar ela de você. Então exige realmente uma consciência, exige um trabalho profundo, exige né, estou aí nesse mercado já há um tempo, e por isso é importante, inclusive, trazer uma pessoa de fora, que é uma pessoa que não é ali da empresa, não expor essa pessoa, porque eu fiz um mestrado com 400 famílias endividadas, né, para entender o que leva ao desequilíbrio financeiro. Famílias de rendas iguais,
comparei de várias faixas de renda. Por que uma está equilibrada, a outra está completamente caótica no dinheiro? Tem muita crença, muito comportamento, muita coisa. E a maior sensação, a emoção que o endividado tem é a vergonha. A pessoa que está enrolado com jogos de aposta, com bet, pegou empréstimo, né, tá toda com problema, ela não vai falar para as pessoas isso. Não fala nem com a mulher, com os filhos, não fala nem com a família, vai falar dentro da empresa. Então é uma coisa que a gente vai costurando ali um trabalho para que seja realmente algo que vai ter resultado? Vai. Quanto mais tempo de projeto, melhor. É 1 ano, putz, já começa a fazer uma boa diferença, né? Tiago, você tem uma empresa, você tem assessoria, e para quem está nos ouvindo, nós aqui da comunicação, nós de redação, nós somos muito municiados por assessorias quando alguma empresa tem algum projeto novo, algum benefício novo, alguma iniciativa diferente. Então a gente vai sendo informado, e eu fiz uma varredura aqui nos e-mails que eu recebo, e eu vejo que 2 benefícios eles se destacam muito assim como anúncios, que são benefícios para pets e o empréstimo consignado. Eu acho normal por um lado, porque são novidades, você não vai divulgar para o mercado que você trocou o micro-ondas da cozinha por um vale-refeição. Então você oferecer um benefício novo que poucas empresas ainda oferecem acaba sendo um tema além de notícia, de troca. E ao mesmo tempo eu fico um pouco preocupado também com essa romantização. Eu queria que você falasse um pouquinho, e sem contar os estímulos, né? Porque eu vou falar para você que eu fiz muita pesquisa conhecendo algumas fintechs, esse tipo de serviço, para a gente ter essa nossa conversa agora, e o que eu estou sendo bombardeado de propaganda de empréstimo, eu não consigo assistir mais um vídeo. Tem uma oferta de empréstimo com juros e toda aquela questão que a gente já sabe. Então, Thiago, eu queria que você pontuasse, na sua opinião, qual que é o nível de maturidade que uma empresa, que um RH tem que ter para pensar na oferta desse benefício, dessa inclusão no seu pacote, e qual que é a mensagem que deve ser transmitida, porque, é claro, você está oferecendo um benefício novo, você não vai falar dos pontos negativos, né? É o famoso, o VR tem um desconto, mas olha, o VR é valor X, você pode usar, você não está focando no desconto. Então, qual que é a mensagem que deve ser passada? Qual que é o nível de maturidade? Qual que é o tipo de empresa que está pronta para, de fato, ter essa solução ou não? Como que a gente trata isso com mais cuidado, além de ser só volume, mais e mais empresas tendo, porque sim, porque concorrente tem, porque fulano tem? Como a gente equilibra esses pratos? Assim, se a gente for olhar, eu não sei nem o número de empresas que a gente tem no Brasil, mas vamos pegar aí as 1.000 maiores empresas. Ainda é, entre essas 1.000 maiores empresas, um número pequeno dos RHs que estão já preparados para lidar com isso, já estão olhando para isso, já fizeram programas de saúde mental, por exemplo, e já entenderam que a saúde financeira compõe muita coisa. Algumas empresas já estão sentindo mais o impacto, né, desse consignado que foi oferecido, dos jogos de aposta. E eu estou vendo isso realmente tendo alguma escala a partir de 2025. Se você perguntar em 2024, isso estava muito mais devagar. Mas ainda assim, é um percentual pequeno. A maioria dos RHs não está preparado para lidar com isso. As decisões financeiras impactam tudo. E não é só planilha, é comportamento. E o RH ele tem que ser estratégico. Ele precisa entender que o bem-estar não é um benefício, é uma infraestrutura emocional da empresa, né? Senão qualquer coisa é crédito, no curto prazo isso custa caro. No longo prazo nem se fala. Então, quando a gente olha para uma empresa e conversa e entende como é que está o planejamento, o que há de disponibilidade e as demandas que precisam ser cumpridas, se você vai conversar de bate-pronto, provavelmente você não vai encontrar um espaço para isso. Então aí vem, né, realmente nosso trabalho de conversar, de mostrar que, cara, isso aí é uma estratégia que vai impactar a sua estratégia como um todo. Não é uma coisa a mais que você vai estar fazendo, isso é complementar a tudo que você já está fazendo.
E como a gente tem a NR1 hoje acontecendo, eu sei que as pessoas aí estão correndo para se adaptarem a isso, não é simples, há uma questão legislativa, né, uma questão legal de lei dentro disso e por si só já é um grande desafio. Mas já que a gente está fazendo esse movimento, vamos aproveitar para acoplar um grande risco que está fora desse pacote aí da NR1, que é o risco do financeiro, do endividamento, porque vai impactar você e é uma questão, não é apenas de reputação, eu acho que é uma questão de ir além, de pensar gestão de pessoas de uma outra maneira. A gente vê os programas de saúde financeira e bem-estar financeiro acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que tem já um tempo maior, né, de implementação disso, Inglaterra também, Alemanha também, um movimento mais forte para que isso aconteça. Eles já estão num nível, né, mais avançado e a gente vê o quanto que funciona. Tem empresas, grandes empresas nos Estados Unidos, que têm assim, uma estrutura gigantesca para produzir um projeto de saúde financeira, consultores, planejadores financeiros, pessoas que estão realmente ali ajudando a essa pessoa a tomar a decisão. Não precisa ser nesse nível, tá? Mas é necessário entender primeiro qual o tamanho do problema. E é isso que eu tenho feito. Quem tiver interesse, quem quiser falar, quem quiser marcar um papo, né, sem compromisso, como dizem, né, eu mostrar os dados. Eu já estou aí, como eu disse, há mais de uma década acompanhando os dados, mostrando que afeta e como afeta, quais são os vieses comportamentais, quais são os atalhos mentais que a gente toma para tomar decisão financeira, quais são as crenças, o modelo mental, a forma que a gente encara o dinheiro. Tem muito trabalho na psicologia do dinheiro, tem muito trabalho na economia comportamental, tem muito trabalho que está fora desse radar do ensina que a poupar. Até hoje tem muitos programas que são assim, né? Poupe 10% do salário e invista no CDB. Ok, é melhor do que nada, mas a gente está se dando o direito de ir além, de se aprofundar, porque é muito mais emocional, é muito mais psicológico do que, de fato, financeiro. E a gente vai muito esse diálogo, né, se colocando num lugar de acolhimento, num lugar de escuta, não é de cima para baixo, o que o consultor financeiro está falando que eu tenho que fazer, não é assim. Ninguém se convence por isso. As pessoas se convencem por algo que está alinhado ao território delas, à atuação delas. Hoje de manhã eu fui lá no canteiro de obra, eu nunca trabalhei com obra. Então eu sempre vou lá e encontro alguém que é um exemplo no que eu quero trazer e essa pessoa vai ser o grande líder simbólico do que eu estou falando. Porque se ela trabalha com a mesma coisa e ela está conseguindo, existe um caminho aí, né? Inclusive hoje eu estava lá na obra, tinha um rapaz de 25 anos que só respondia a coisa certa. Eu fui lá falar com ele, cara, você tá bem assim? Quantos anos você tem? Ele, 25. Você tá bem assim porque você não tem filho, né? Aí ele falou assim, eu tenho 3 filhos. Eu falei, agora você acabou comigo. Mas na verdade ele não acabou comigo, ele me ajudou muito. Porque ele tem 3 filhos, tem 25 anos e tem uma cabeça que tinham mais de 400 pessoas lá hoje na obra e todo mundo batendo palma para ele, assim, caramba, que legal. Porque a gente se inspira, né, e vai conviver, vai se encontrar ali no dia de trabalho com esses casos, sabe, Bruno? Então, nosso trabalho é todo focado para dar para a empresa as ferramentas para que ela continue o projeto, para que ela faça acontecer e incorpore no dia a dia da cultura dela a saúde financeira como um pilar da saúde como um todo, né? Muito bom. Tiago, eu acho que meia hora é muito pouco, né, para a gente conseguir falar, desdobrar esse assunto, um tema tão importante. Mas eu tenho certeza que foi meia hora aí muito valiosa para quem está nos escutando, principalmente nessa missão, né, que a gente tem de conscientizar, de explicar como as coisas são e não só aquela romantização, que olha, uma novidade chegando, vamos divulgar. Eu acho que é muito importante também, como você falou, ano de NR1, então mais do que nunca agora a gente começar a olhar mais para o emocional das pessoas, para a saúde mental das pessoas. Então fico muito feliz com tudo que você trouxe, agradeço a sua presença, foi um prazer imenso abrir aqui a temporada com chave de ouro, você aqui nos guiando por um tema tão importante.
Eu que agradeço pelo convite, Bruno, contem comigo. Pessoal aí das empresas que estão assistindo, se quiserem saber mais, né, a gente tem vários projetos, várias intervenções, vários cases aí para contar. Temos ferramentas, inclusive, treinadas pela IA, que estão ajudando aí muita gente a melhorar a gestão financeira. E estamos à disposição aí com os contatos nossos, né? Papai Financeiro, meu nome é Thiago Godoy no LinkedIn, Papai Financeiro nas redes sociais. Contem conosco aí para a gente poder avançar e realmente oferecer a saúde financeira para os colaboradores nas empresas que, mais do que nunca, eles estão precisando. Muito bom. E aí, pessoal, gostaram? Realmente um tema muito importante para a gente abrir o ano. A gente vê os números, né, de inadimplência, de endividamento crescendo tanto, então é muito importante poder levar esse tópico a vocês, poder conscientizar, poder explicar um pouquinho melhor o papel de você, RH, de você, líder, nessa jornada, porque todos nós temos uma responsabilidade aí de conduzir as pessoas a uma melhor educação financeira, em meio a tantos movimentos, tantas novidades surgindo, tantos excessos, tantas transformações. Então, quanto mais a gente puder equilibrar os pratos, melhor. Então, muito bacana a gente ter contato com o Thiago para nos ajudar nesse processo. Bom, como ele disse, eu reforço o convite aqui para que você o siga nas redes sociais. Então, Thiago Godoy no LinkedIn e Papai Financeiro nas outras redes, está bombando lá no Instagram. E eu deixo o convite também para que você nos siga, o RH para você, nas redes sociais de sua preferência, assim como o RH para você cast no YouTube, no Spotify, em diversos outros tocadores, onde você escolher, a gente estará lá, segunda sim, segunda não, trazendo novidades para vocês, tá bom? Por hoje é só, a gente se ouve no próximo episódio e a gente se vê também no próximo episódio e até mais.